Começou. Então, boa tarde, novamente, a todas e a todos. A gente vai reiniciar depois de uma pausazinha aí de uma semana, por algumas questões de ordem pessoal, mas vamos, vamos aí voltando. Inclusive sobre pausa, gente, é muito importante neste momento e nesta conjuntura a gente saber os momentos de parar, né? Parar para conseguir se estruturar, se organizar e retomar, né? Já que agora a gente tem um pouquinho dessa possibilidade de conseguir parar. E a gente vai retomar, né? Na aula passada, que no caso foi há 2 semanas atrás, a gente fez uma oficina de redação com o professor Pedro sobre a questão do empreendedorismo, oficina, por sinal, muito proveitosa. Pedro falou que as redações que chegaram para ele foram redações muito, muito, muito boas, né? As pessoas que enviaram, ele mandou o feedback e tudo mais, então isso deixou a gente bem contente. E ele é fantástico, fantástico, fantástico. Deu para aproveitar, assim, eu falei, quem tivesse mandado não ia se arrepender, porque são correções muito, muito boas, assim, e ele também ficou felicíssimo com as redações de vocês, né? Ele falou que foram muito bem estruturadas, então ele chega, se animou, vamos já pensar aí, planejar uma próxima oficina de redação, pensar um outro tema bem interessante que dê possibilidades. Acho que tem muitas coisas. E aí a gente vai dar continuidade à ideia dos estudos sobre a cultura, e hoje a gente vai adentrar no tema da cultura brasileira. Vocês vão observar que, na verdade, esse tema da cultura brasileira a gente vai, coincidentemente ou não, né? A gente vai tratar de uma coisa que está sendo muito, muito discutida agora, que é a questão do racismo, né? Então, hoje eu trouxe alguns autores para apresentar a vocês. Esse tema da cultura brasileira, como eu disse, ele se confunde com também o surgimento da sociologia no Brasil, né? Dos estudos das ciências sociais no Brasil, que é algo que, se a gente for ver, é relativamente recente, mas a sociologia é uma ciência nova, né? E como uma ciência nova, ela tem várias coisas. Aqui no Brasil também não é diferente, é muito recente. E aí eu trouxe esses autores para a gente poder trabalhar hoje a partir das questões que que eu trouxe para vocês. A folha de questões hoje, inclusive, ela vai estar um pouquinho mais extensa, porque, como eu disse, a gente vai trabalhar nesse tema de cultura brasileira, a gente vai trabalhar sobre duas perspectivas, e com certeza a gente não vai conseguir vencer essa perspectiva hoje, né? Apenas hoje. Então, provavelmente a gente vai ter cultura brasileira 1 e cultura brasileira 2, e aí já vai aproveitar essa folha de questões. Então, ela está um pouquinho mais extensa, com outros autores, novos autores, e é bem interessante trabalhar com esse tema da cultura brasileira a partir da perspectiva de autores brasileiros também, porque geralmente na sociologia, né, a grande maioria dos autores que eu trouxe e apresentei para vocês são autores estrangeiros, franceses, ingleses, alemães, isso é normal, né? Porque pela própria tradição. Mas é muito interessante começar a pensar também a partir dessa perspectiva. Eu vou colocar aqui só mais uma vez, que eu vi que teve gente que entrou. Esse aqui é o link com o material da aula de hoje, né? Com as folhas de questão e as apresentações para vocês irem acompanhando. Então, vamos começar daqui. O tema da cultura brasileira tá ok? Estão visualizando a tela, né? Da apresentação. Só me deem aí um ok sobre isso, por favor. Ok. Muitíssimo obrigada. Então, esse tema da cultura brasileira é um tema que, obviamente, ele é muito amplo, né? Como a gente vem trabalhando aqui em vários momentos. Trabalhar sob essa perspectiva da ideia de cultura é você trabalhar sobre muitos outros pontos.
E pensar a questão da cultura brasileira a partir disso também rende muitos pontos. E, para começar, tem meme de novo, né? Quando tem aquela clássica frase que a gente escuta, né? O brasileiro precisa ser estudado. Ou quando dizem que a NASA não sabe o que está perdendo por não estudar o brasileiro, né? E aí tem aqui três falas nesse meme: fulano que diz que o brasileiro precisa ser estudado, ciclano que diz que o brasileiro precisa estudar, né? E, por fim, sempre que vai ter que alguém dizer que o brasileiro precisa ser hexa, né? Vai, Brasil. Eu acho que, inclusive, esse meme foi feito antes do 7-1. Não sei se agora tem muita gente crente com, né, um hexa. Mas, né, a vida segue para alguns e outros não. Tem gente ainda também bem caída esse hexa. Mas eu não sei se vocês concordam, né? Quando a gente começa a ver várias questões em relação ao Brasil, né, que não só da forma a gente brincando, né, dizendo que o brasileiro precisa ser estudado, mas também de uma forma que a gente pode dizer mais séria, né? A ideia de estudar essa questão, essa relação, é uma ideia que não vem de hoje, né? Ela vem já de algum tempo. A gente vai ver hoje, eu vou traçar mais ou menos um pouco do início dessa história, quando a gente começa a falar, como vocês bem sabem, a própria ideia dos estudos, que a gente pode chamar assim, estudos mais aprofundados, acadêmicos no Brasil. A vida acadêmica no Brasil é uma vida muito recente, né? Só ver aqui se não tem ninguém chamando. Que os estudos no Brasil, né, as universidades são bem recentes. Se a gente comparar, por exemplo, com a Europa, né, que tem universidades de mais de 400 anos. E, inicialmente, a ideia de estudar o Brasil, ela sempre vinha de fora, né? Vinham pesquisadores, estudiosos, né? Desde os primeiros contatos, né, da Europa, principalmente em Portugal, com o Brasil, já vinham aqueles que eram chamados, né, foram os primeiros que descreveram o Brasil, seja para uma perspectiva, né, para dar notícias ao rei de Portugal, por exemplo, com a questão, volto já para com essa questão de descrever a questão do que é que eles encontraram aqui, né? Então já vinham esses primeiros estudiosos. Graziela está perguntando se essas primeiras universidades foi quando a família imperial chegou. Exatamente. Os primeiros centros de estudo, eles vêm com a família imperial. A universidade, para se fundamentar, ela demora mais um pouquinho, mas quando essa família real vem para o Brasil, ela vem trazendo, por exemplo, bibliotecas, peças de acervo de museus, que, por sinal, muita coisa foi queimada, né, no incêndio que houve no Rio de Janeiro há 2 ou 3 anos atrás, não me recordo ao certo agora. Mas essa ideia, né, desses estudos que começam a ser aprofundados vem com essa família real, mas sempre era uma ideia de um olhar de fora, né? Então vinha alguém de fora para poder analisar a situação. Porém, chega um determinado momento que essa história começa a virar um pouquinho, né? E é isso que a gente vai começar a ver hoje. E que tem tudo a ver com esses estudos da cultura brasileira. Existem análises da cultura brasileira que foram feitas por outros pesquisadores de fora, professora? Sim, existem. Mas aqui, né, hoje, esses estudos, que são os estudos que a gente se detém de uma forma maior, são de pesquisadores, são de acadêmicos brasileiros, né? E hoje eu vou apresentar para vocês alguns desses nomes que têm diferentes pontos de vista. E isso é um aspecto que é muito interessante a gente começar a pensar, né? Que são pontos de vista distintos sobre essas mesmas ideias, apesar dessas ideias terem um ponto de partida ou terem ideias que transversalizam todas elas muito semelhantes, e vocês vão entender por quê.
E para isso a gente começou com, vamos começar com essa questão aqui, uma primeira questão, e ela vai dizer o seguinte, deixa eu só voltar aqui para a tela mais uma vez, não tem ninguém. Voltando aqui. Questão número 1, é a número 1 também da folha de questões, tá, gente? Formou-se na América tropical uma sociedade agrária na estrutura, escravocrata na técnica de exploração econômica, híbrida de índio e mais tarde de negro na composição. Sociedade que se desenvolveria defendida menos pela consciência de raça do que pelo exclusivismo religioso, desdobrado em sistema de profilaxia social e política. Menos pela ação social do que pelo braço e pela espada do particular. Mas tudo isso subordinado ao espírito político e de realismo econômico e jurídico que aqui, como em Portugal, foi desde o primeiro século elemento decisivo para a formação nacional. Sendo que, entre nós, através das grandes famílias proprietárias e autônomas, senhores de engenho com altar e capelão dentro de casa, e índios de arco e flecha, ou negros armados de arcabuzes, às suas ordens. Esse texto, gente, é um texto de Gilberto Freire, né, que é um autor que a gente vai conhecer um pouquinho mais hoje, e a questão ela pede o seguinte: de acordo com a abordagem de Gilberto Freire sobre a formação da sociedade brasileira, é correto afirmar que a colonização na América tropical era obra, sobretudo, da iniciativa particular. B. O caráter da colonização portuguesa no Brasil era exclusivamente mercantil. C. A constituição da população brasileira esteve isenta de mestiçagem racial e cultural. D. A metrópole ditava as regras e governava as terras brasileiras com punhos de ferro. E os engenhos constituíam um sistema econômico e político, mas sem implicações sociais. Não sei o que vocês já viram, né, ou se apropriaram sobre Gilberto Freire. Temos aqui suposições que a alternativa é. Vão dando aí as possibilidades de vocês das questões que eu olho já. De Gilberto Freire, né? Mas aí hoje a gente vai conversar um pouco, mas eu queria que vocês prestassem atenção em algumas questões, né? Algumas palavras que aparecem aqui, que são palavras que vão aparecer bastante nesse conteúdo que a gente está vendo hoje. Primeiro, nesse texto, de fato, Gilberto Freire fala de uma América tropical, né? Mas ele falando da América tropical, ele está se referindo principalmente à questão do Brasil, mas também não isenta, né, os outros países que têm uma lógica muito semelhante à nossa. Por exemplo, né, se você pensar a América Central, houve uma chegada massiva de escravos negros também, e uma dizimação de populações indígenas. Então, são situações, diria, bem semelhantes para a implantação dessa ideia, principalmente da monocultura da cana-do-açúcar, né? Que é algo que a gente viu, que a gente vê quando a gente está estudando a questão da colonização da América. Apesar das distinções entre a Espanha e Portugal, a gente tem essas distinções, né, assim, que existem de fato, mas alguns pontos, se a gente for analisar, eles são muito semelhantes. Então, algumas coisas que eu quero que vocês prestem atenção. A ideia de uma sociedade agrária, né? A ideia de uma preocupação com a estrutura dessa sociedade. Uma outra questão, uma sociedade escravocrata, baseada, né, no sistema de servidão, né, de escravidão. A ideia de uma exploração econômica. Então, lembrando, né, quando a gente fala em processo de colonização,
a gente não pode em nenhum momento separar da ideia da exploração, né? Por isso que cai por terra aquela ideia romântica que a gente aprende no ensino fundamental, né? Que o Brasil ele foi descoberto, né? Descoberto por quê, né? E estava, como diz a brincadeira, né? E o Brasil estava coberto e não existia ninguém aqui, né? Um processo de colonização ele passa principalmente, né, como primeira questão por uma ideia de exploração. Vamos ver aqui. Temos propostas, né? Exatamente, tá frio. Aqui em Natal, principalmente, se não para de chover assim. Então, a ideia da exploração, ele vai falar de uma ideia híbrida, né? De índio e mais tarde de negro, para entender essa composição brasileira. O que é a ideia do hibridismo? Essa ideia que está pensada principalmente para mistura, né? Na cultura a gente utiliza bastante esse termo. Uma outra coisa, né? Ele vai falar de uma ideia de um exclusivismo religioso. A gente sabe do papel da religião dentro dessa formação, que é algo bem pesado, muito forte. Depois ele vai falar aqui, né, a ideia do braço e da espada, que é a ideia dessa força física que está sendo atuada e aplicada, né, a todo momento. Uma ideia de um espírito político, né, muito atrelado a Portugal. Isso é sempre uma ideia muito interessante, assim, quando eu tô trabalhando com política no Brasil, né, formação política no Brasil, é muito interessante como o processo de colonização ele traz, né? Porque é uma imposição em todos os sentidos, uma imposição cultural, uma imposição linguística, uma imposição religiosa e uma imposição política, né? Porque o nosso modelo político, né, o início desse modelo político no Brasil, na verdade até hoje, nada mais é do que uma cópia, né, de Portugal. Mas aí se vocês pensarem qual é o tamanho de Portugal e qual é o tamanho do Brasil, né? Então você pega uma receita que deu certo, né, entre aspas, não vou fazer aqui análise de conjuntura de Portugal, uma receita que deu certo no Brasil e você quer a qualquer custo aplicar essa receita aqui no Brasil, né? E isso é no mínimo estranho, se a gente for pensar. Mas seguimos. Um outro termo também que a gente escuta bastante quando a gente está trabalhando com essa questão da sociologia no Brasil, o início da sociologia no Brasil e a questão da cultura brasileira, é uma ideia de formação nacional, né? Essa composição que é dita aqui, dessa estrutura, né, que é consolidada. Depois, ele vai falar de um outro termo que é bem importante, né, que é essa ideia das grandes famílias proprietárias e autônomas. O que são essas grandes famílias proprietárias e autônomas? É a ideia, gente, que tem início com as capitanias hereditárias, né? O processo, o Brasil, pá, né, chegaram aqui no território, a coroa portuguesa não tinha como gerir, o que foi que fez? Retalhou o Brasil e entregou a iniciativas privadas de grandes famílias, né? E aí ele vai falar aqui depois desses senhores de engenho, né? Esses senhores de engenho, que é uma figura central dentro da obra de Gilberto Freire. E aí uma outra característica, a ideia de altar e capelão, né? Altar e capelão, mais uma vez o elemento religioso, para vocês entenderem como esse elemento religioso ela é muito forte dentro desse processo, né, de colonização e exploração do Brasil. Tem gente dizendo que é a alternativa A, tem gente dizendo que a alternativa E. Vamos seguir aqui nas questões, a gente volta já já, né, para ter essa certeza, né, do que está aparecendo. Então, lhes apresento esse senhorzinho com a cara bem simpática, chamado Gilberto Freire. Gilberto Freire é pernambucano, de formação, né? A família dele. Ele vem. Deixa eu só colocar aqui. Ele morre em 1987. Eu acho que só tá errada essa data de nascimento deles. Me perdoem aqui, eu acho que eu peguei aqui a data da escrita de Casagrande Senzala, tá?
Me perdoem, depois eu prometo que eu olho aqui e já corrijo essa data para vocês. Casa Grande Senzala é a principal obra de Gilberto Freire, né? Ele, como intelectual da época, fez um estudo, assim, a principal, mas existem várias outras obras, e tem algumas coisas bem interessantes que Gilberto Freire traz na análise dele sobre a questão do Brasil. Não, Grazi, eu ainda não falei a resposta, não. Eu ainda vou voltar para as respostas, viu? Deixa eu só colocar aqui que eu vi que entrou mais gente. Pessoal, esse link aqui que eu estou colocando no chat é o link com o material da aula, tá? Para quem não teve acesso ainda. Volto já, não foi, você não perdeu, não se preocupa. E aí, Gilberto Freire, ele tem algumas questões bem interessantes. Lembra que eu falei no início daquela ideia, né, que acontece no Brasil de, inicialmente, todos os estudos realizados, né, sobre o Brasil, que foram iniciados né, no Brasil, eles eram sempre de iniciativa europeia, né? Era o Brasil a partir da perspectiva europeia. Então, vinham os estudiosos europeus para cá para poder tentar descrever, né? Já que sempre foi uma verdade essa história que o brasileiro precisa ser estudado, né? Só que antes vinham essas pessoas. Era uma ideia meio de fora para dentro. E essa ideia de fora para dentro é um olhar que a gente pode dizer assim, lembra nas primeiras aulas quando a gente conversava sobre a perspectiva etnocêntrica, né? De olhar olhar a cultura do outro a partir dos referenciais da nossa cultura. Pronto. Essa ideia é uma das coisas que estão presentes nos estudos da grande maioria, né, desses pesquisadores que vinham para cá. E nessa época, né, que é aí a virada do século XIX para o século XX, que é a época que Gilberto Freire vive, né, trabalha e tudo mais, que não existiam cursos de sociologia, né, assim, ainda consolidados. A grande maioria dos estudos você tem que ir para fora para poder trabalhar. Como eu disse, a universidade ainda estava engatinhando aqui no Brasil, era tudo muito recente. Existiam correntes de estudos muito fortes que eram oriundas dos estudos culturais, né, que tinham como base a ideia do darwinismo social, ou seja, a ideia de uma evolução das raças. E dentro do processo da evolução, né, desse processo de evolução que Charles Darwin, né, esse bonitão aqui que ajudou muito a gente a entender várias coisas, escrevendo a origem das espécies, mas que seus estudos foram apropriados de diversas formas. Uma dessas coisas, né, estabeleciam esses seres humanos, né, nós seres humanos, como se fosse numa escala, uma escala de evolução, onde o topo da evolução humana, né, seriam exatamente pessoas brancas, ocidentais, de uma região muito específica que era a Europa, né, com um tipo de formação muito específica. E todos aqueles outros, né, que não se encaixavam dentro dessa ideia, que não se encaixam dentro dessa ideia, são menos evoluídos. Menos evoluídos porque não falam a mesma língua, porque não têm os mesmos costumes, porque não se vestem das mesmas formas, porque não têm as mesmas práticas religiosas, né? Coincidentemente, o topo dessa evolução eram sempre os ingleses, né? De onde Charles Darwin veio. Então, é muito interessante a gente perceber isso. E uma das coisas que era bem condenada por esses aspectos desses estudos baseados num darwinismo social é a ideia da miscigenação. A miscigenação, dentro dessa perspectiva, era vista como algo extremamente negativo e uma condição para algo não dar certo. E aí, pensemos nós, né?
Uma das coisas que vem mais à tona quando a gente está estudando a questão do Brasil é a ideia de quê? De miscigenação. A mistura do preto com o branco com o indígena, que vai dar a sociedade brasileira, essa sociedade que não tem cara, né? Que não tem cor. O que a gente pode dizer? O que é a cara do brasileiro, né? Pensando, por exemplo, a partir daquela ideia de estereótipo. O que é a cara do brasileiro? Se a gente botasse aqui, né, os nossos rostos, a gente ia dizer, existe um padrão, né? E aí tem várias coisas que a gente pode trabalhar em relação a isso. Uma das coisas que é bem interessante, deixa eu botar aqui. Exato, a escola antropológica evolucionista, Larissa está colocando aqui, que é exatamente a partir dessa perspectiva do darwinismo social, né, que vai buscar isso. E aí a primeira escola que, no caso, vai contrapor, né, um dos primeiros estudos é exatamente a ideia de Franz Boas, quando ele vai questionar e vai falar da ideia da questão do estudo etnocêntrico, né, que essa prática de estudo é uma prática etnocêntrica, você analisar a sua cultura a partir a cultura do outro, né, a partir da sua cultura. E aí, Gilberto Freire, ele bebe numa fonte weberiana. Ele estuda Max Weber, né? E Max Weber, não sei se vocês se remetem a isso, lembram disso, uma das principais questões de estudo de Max Weber era voltado para a ideia dos tipos ideais, né? Então, Max Weber formulava a ideia dos tipos ideais e a partir desses tipos ideais ele ia desenvolvendo os seus estudos. E Gilberto Freire ele vai começar a estudar, né? Deixa eu voltar aqui, mas ela arrasa mesmo. Gilberto Freire ele começa a estudar e se debruçar sobre as questões do Brasil, apontando outras questões. Diferente dessas correntes, né, dessas escolas evolucionistas, ele vai contrapor essa ideia dizendo que a miscigenação no Brasil é um aspecto positivo. Ao contrário do que se falava dentro de até um consenso na academia, na universidade, ele vai se contrapor a essas teorias de cunho evolucionista, né? E se contrapondo a essas ideias de cunho evolucionista, ele vai e lança essa ideia. Ele vai dizer, não, a miscigenação é algo positivo e é o que fundamenta a formação de uma identidade nacional no Brasil, né? Isso é uma primeira característica do estudo de Gilberto Freire. Uma outra questão, como eu disse, é que ele vai atrás das fontes weberianas, né, estabelecimento de chamados tipos ideais, e o que é que ele chama de tipo ideal para poder estudar a relação, né, da cultura brasileira nessa formação. Ele vai analisar a família patriarcal, latifundiária da monocultura brasileira. Lembra que eu grifei aquelas palavrinhas lá naquela questão, no início da questão? Né? Ele vai estabelecer os estudos da cultura brasileira a partir da mistura vinda da Casa Grande, essa Casa Grande, lembremos, né, que é originada por esse senhor de engenho esse, que trabalha né, que representa esse branco europeu, português, que vem para o Brasil, né, que vem administrar o Brasil nessa perspectiva, né? Que é a pessoa da Casa Grande, né? Por isso esse que é o nome da obra dele mais famosa, porque ele vai fazer essa análise a partir dessa contraposição, a ideia da Casa Grande e da senzala, né? A senzala como esse espaço que é a representação principalmente da chegada dos escravos oriundos da África, que vem do continente africano, que vem para o Brasil. Então, essa família que é formada na Casa Grande, nos estudos de Gilberto Freire, eles são uma base para a análise do Brasil. Lembrando, gente, esse é um dos pontos de vista, né? Não é o ponto de vista hegemônico, a gente vai ver mais para frente um pouquinho disso.
E aí ele vai frisar mais uma vez que essa mestiçagem não é um processo simples, ao contrário do que muitos pesquisadores diziam na época. Ele vai dizer que esse processo de mestiçagem é um processo extremamente complexo. E sendo um processo extremamente complexo, é o que vai dar base para a formação dessa identidade nacional que vai estar em constante processo de formação, né? Não é que essa ideia está finalizada. Isso é um aspecto que é bem importante. E junto com essa ideia de Gilberto Freire, a partir de todas essas questões, lembre-se, ele analisa a formação da cultura brasileira, né, dessa base da identidade nacional, a partir da relação da Casa Grande, primeiro, com os demais, né, esses demais híbridos que ele vai falar, da senzala da população indígena. Então, Gilberto Freire lança uma das ideias, né, que hoje termina, que é bem conhecida nossa, que é a chamada ideia da democracia racial no Brasil. Né? A partir das análises que ele trata, que tem como ponto de vista a Casa Grande, isso é fundamental, gente, para que a gente possa entender que é o lugar de onde ele fala, o lugar de onde ele começa a estudar. Casa Grande Senzala é uma lapa de livro deste tamanho, interessantíssima, fundamental para qualquer pessoa que quer entender a questão da formação social do Brasil. Né? É um livro complexo, é um livro repleto de mapas, repleto de estudos, de muitas coisas, bem sedimentado, é ciência de verdade, né? E traz esse ponto de vista, né? O ponto de vista sempre a partir dessa relação da Casa Grande. Gilberto Freire, colocando a ideia da democracia racial, ele levanta uma bola, né? Uma questão que perdura até hoje, né? Que é a ideia de que o Brasil seria esse paraíso da democracia racial. E o que significa uma democracia racial, professora? Democracia racial, nessa perspectiva, é um espaço que ele vai dizer que sim, no Brasil existem desigualdades. Mas essa desigualdade, ela não se dá por uma questão de cor, ela se dá por uma questão financeira. Já escutaram algum discurso semelhante a esse, né? Que essa relação das desigualdades do Brasil não tem a ver com cor, porque o Brasil é misturado, porque todos nós somos mestiços e que aqui, independentemente de você ter uma cor X ou uma cor Y, você tem as mesmas condições. O que vai lhe diferenciar é a sua condição econômica, né? E eu não sei vocês, mas eu acho que essa questãozinha aí que Freire coloca quando ele vai falar da democracia racial é um ponto que ultimamente tem sido muito discutido, né? Não sei o que é que vocês têm colocado, pensado sobre isso, mas é um dos temas que está, né, como diz o outro, na crista da onda, quando a gente diz que vidas negras importam, por exemplo, né, dentro dessa perspectiva. Como eu disse, Gilberto Freire é um desses pontos de vista. E a gente vou só dar uma geral aqui. No início dessa escola de formação no Brasil, né? Dessa chegada da sociologia e dessas questões para vocês se contextualizarem um pouco antes da gente voltar para a resposta da questão. Bem, como eu disse, esses estudos eles se dão da virada do século XIX para o século XX, né? Não, desculpa, do século XVIII para o século XIX. Porém, nos anos 30, a gente tem a consolidação. Se vocês forem prestar atenção, nós temos o lançamento de vários livros importantíssimos para entender a história do Brasil, principalmente nessa década, né, chamada década de 30, e a consolidação desses estudos. O objetivo desse início dos estudos das ciências sociais no Brasil tinham a ideia de querer interpretar o Brasil, né? Fugindo um pouco do ponto de vista sempre europeu. Não é que o ponto de vista europeu não fosse importante, ou que ele não tivesse importância, né? Ou que ele não fosse relevante. É relevante de alguma forma. Mas era muito importante o Brasil ser analisado pelo próprio Brasil.
e ser interpretado a partir das suas questões, né? Essas interpretações, elas vão buscar as ideias, né, essas relações sociais, políticas, econômicas e ideológicas que perpassam todas essas questões do Brasil. Elas vão buscar essa ideia de particularidades do Brasil, ou seja, o que é que faz o Brasil Brasil, né? Por que o que é que tem aqui só tem aqui, não tem mais em lugar nenhum, né? Ah, professora, é uma questão cultural. De fato, é uma questão cultural, né? Mas por que existem coisas, modelos e questões que são desenvolvidas a partir, né? São as particularidades, assim como existem em todos os lugares, e uma necessidade de compreender essas chamadas particularidades. Depois, a ideia de uma formação social, né? Poder estudar essa formação social, principalmente a partir da ideia dessa miscigenação, que foi levantada por Gilberto Freire lá em cima, contabilizando como algo extremamente positivo e não mais um problema de desevolução, a gente poderia dizer assim. E uma outra coisa que esses inícios, né, dos estudos da sociologia no Brasil vão buscar é o papel do Brasil na cadeia produtiva, né? Por que o Brasil, até hoje, a gente não pode considerar o Brasil como um país desenvolvido, né? Por que a gente ainda passa por tantos problemas econômicos? As pessoas dizem, ah, mas é que o Brasil é muito rico. De fato, o Brasil é riquíssimo, né? E por que a gente ainda está numa condição de país subdesenvolvido, né? Quais são as explicações que vão existir sobre isso? A gente não vai conseguir se debruçar sobre esse ponto, tá, gente, hoje. Por isso que eu disse que vai ser dividido em duas partes. Cultura Brasileira 1 e Cultura Brasileira 2. Vamos se deter principalmente no início dessas interpretações e na questão da formação social do Brasil. E eu trouxe aqui alguns rostos para vocês, rostos importantíssimos, talvez não sejam conhecidos, talvez o que vocês conheçam seja esse rostinho aqui, que não tem muito a ver, e tem, né, com o que a gente está trabalhando hoje, que são estudiosos importantíssimos da história, né, dessas relações sociais no Brasil, são sociólogos, antropólogos, economistas, cientistas políticos, né, grandes intelectuais, que se debruçaram sobre essas questões que eu trouxe para vocês. O primeiro deles é Sérgio Buarque de Holanda, que é o pai de Chico Buarque de Holanda, por isso que eu adoro essa foto, para ficar olhando para Chico aqui. Depois a gente tem Antônio Cândido, depois Darcy Ribeiro e Caio Prado Júnior. São só esses, professora? Não, de jeito nenhum. Inclusive, na aula de hoje, a gente vai conhecer mais um, que é o meu xodozinho nesses estudos. Existem outras pessoas, outros senhores, algumas poucas senhoras, infelizmente. Mas esses, quando a gente está falando de formação cultural do Brasil, podem procurar esses nomes aqui, que são nomes importantíssimos. Pois é, apaixonada sim por Chico Buarque, não faço questão de disfarçar para ninguém. E aí, esses senhores aqui, eles são importantíssimos, né? Darcy Ribeiro, por exemplo, escreve um livro chamado O Povo Brasileiro. Inclusive, dicas, no final, eu coloquei umas dicas de documentário e de filme, mas não coloquei o dele, então já podem acrescentar. E se vocês quiserem pesquisar para as horinhas de descanso que podem ser aproveitadas também como estudo, existe um documentário, está disponível no YouTube, que se chama O Povo Brasileiro, que é de Darcy Ribeiro, né? Caio Prado Júnior, que tem formação social e econômica no Brasil, a gente vai trabalhar um pouquinho mais com ele na próxima aula. Antônio Cândido, que vai falar sobre essa questão da formação social, tem um livro muito conhecido chamado Parceiros do Rio Bonito. E Sérgio Buarque de Holanda, que também vai trabalhar com a questão da formação social do Brasil. São alguns rostos, né, que aparecem aqui, mas nomes que vocês fixem depois é importante dar uma olhadinha sobre um pouquinho do que é dessa obra. Mas vamos voltar aqui para a nossa questão, que pergunta que, de acordo com a abordagem de Paulo Freire... Eita danado! O pobre não está nem vivo para dizer que está falando de mim, né?
A internet caiu lindamente, não foi? E eu fiquei. Me digam aqui onde foi que eu parei, até onde vocês. Ótimo que vocês já estão traçando aqui. Onde foi que eu parei, hein? Ai, que saco. Eu falei, né, no início, que a minha internet estava horrível hoje e estava me boicotando. Ia dizer a resposta. Pronto. Logo nessa hora. Ai, que saco. Mas tá bom. Faz parte. E o pior é que eles nem, como não avisa aqui, né? Você simplesmente, sai e fica falando 1000 horas. Horrível isso. Muito horrível. Deixa eu voltar aqui para a questão. Vai dar certo. Então, é a alternativa A, é a alternativa correta. Vocês viram na parte que eu ainda falei o porquê que não eram as outras alternativas? Se for, posso falar bem rapidinho. Não. Pronto. Eu vou só retomar aqui, bem, né? A alternativa ela não pode ser. Por quê? Porque ele vai falar que esses engenhos, né, que é a questão da Casa Grande Senzala, constituem um sistema econômico e político, mas sem implicações sociais. E aí, lembrando que a partir do tipo ideal weberiano que Gilberto Freire estabelece para a cultura brasileira, que é a questão da Casa Grande, né? É complicado a gente dizer que é apenas econômico e político, quando a gente sabe que tem uma série de outras implicações. Implicações da mestiçagem, da alimentação, da religião, né? De todas essas questões. Não sei se eu falei da B, a gente não pode dizer que é exclusivamente mercantil, porque a colonização, o Brasil não veio para cá, Portugal não veio para cá para fazer comércio com o Brasil, e sim para explorar o Brasil, né? Nessa questão. Vou voltar, Micael, para. Gente. Tá dando para visualizar, né? O slide agora? Só para ver. Só. Pronto. Ah, né? Ele vai dizer que a colonização na América tropical era obra, sobretudo, da iniciativa particular. Eu vou voltar para o texto aqui para a gente colocar uma questão. Olha o que aqui ele está dizendo, né? Nesse texto. Ele vai falar que essa América tropical, ela se forma menos pela ação oficial. O que é a ação oficial? É a ação da coroa, né? Ela se forma menos pela ação oficial do que pelo braço e pela espada do particular, né? Lembra quando eu falei, né, bem no início, que essa característica da colonização portuguesa, ela vai ter uma das suas principais questões, né? A coroa portuguesa tem entregue o Brasil, né, retalhado o Brasil nas capitanias hereditárias para iniciativas particulares, né? Então, ele vai dizer que isso se deu menos pela ação oficial do que pelo braço e pela espada do particular. Esse particular que nada mais é do que a iniciativa privada. Então, o Brasil ele foi, ó, pega, né? A coroa portuguesa ela só retoma essa aproximação lá no século XIX, quando essa família está vindo para cá, né? Quando essa família está vindo, assim, na verdade, quando ela se sedimenta e se organiza aqui em vista do cenário de guerra que está acontecendo em Portugal, né? Que é todo aquele processo que, enfim, você já conhece, inclusive, bem melhor do que eu.
Veja para em que aspecto, gente, dessa atuação da iniciativa privada, exatamente, Grazi, fusões. A atuação da iniciativa privada na colonização do Brasil, né? Então, esses pedaços de terra fizeram com que, opa, cada um vem porque quiser, né? Então, por isso que não pode, né, se dar. Por isso que a gente vai dizer que essa metrópole, ela não vai que ela vai ditar as regras com punho de fora. Tinha a questão da metrópole? Tinha. Mas esse aspecto particular, ele era muito mais gritante do que as outras questões no Brasil. Ok? Pronto. Agora vamos para a segunda questão. Ok, acho que tá ok para todo mundo. Agora eu vou só ficar lembrando de ficar olhando aqui de rabo de olho a tela para ver se não caiu. Agora eu fiquei traumatizada. Questão 2. Vai dar certo porque a aula de jornal dessa tarde instituiu-se o Dia Nacional da Consciência Negra em 20 de novembro, ao invés da tradicional celebração do de maio. Então, o 13 é o aniversário da morte de Zumbi, né? Zumbi dos Palmares, que hoje simboliza a crítica à segregação e à exclusão social, certo? Então, Naval afirmou que nunca viu tanta convivência harmoniosa entre as diversas etnias. Vão aí guardando nos corações, ok? Voltou.